Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos no programa da Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação de receber o João Paulo Lucena. O João é executivo sênior de gestão de negócios. João, primeiro uma alegria poder estar comigo presencialmente. A gente tem falado aí através dessas plataformas que hoje estão tão comuns, então quero te agradecer por você estar caminhando perto da Prime, te agradecer por você estar aqui hoje me ajudando a fazer mais um programa. Seja bem-vindo ao programa da Prime. Muito obrigado, um grande prazer estar aqui contigo e estar com a audiência aqui toda e compartilhar esse momento, né? Agora, você voltou para o Brasil depois aí de 6 anos morando no exterior, sempre dirigindo grandes empresas, e voltou para o Brasil e já se deparou aí com essa pandemia, né? Como é que foi o teu retorno e como é que está sendo essa adaptação, João? É verdade. Na verdade, no momento dessa volta, dessa decisão, pensando nos negócios, né, o Brasil estava super bem, né? Essas conversas aconteceram sempre no final do ano e começo do ano. Então, tudo bem, projetos, processos, né, as coisas estavam caminhando. Então, quando a gente chegou aqui, voltamos em janeiro, né? Em janeiro chegamos e 1 mês, 2 meses depois já travou tudo, né? Então foi um golpe duro assim nesse sentido, mas acho que por característica, né? Sempre otimista, né? Eu acho que a coisa vai começar a caminhar, vai começar a voltar e esse tempo a gente tem que aproveitar ele, né? De outras formas. Então é isso que eu tenho feito também, né? Me preparando, me capacitando. E agora o segundo semestre, já esses meses mesmo já começaram a movimentação, né? Uma movimentação bastante importante, acho muito legal. Agora, você tem uma carreira bem consistente, né, João? Você sempre atua em grandes empresas e sempre em posições de liderança, né? A sua trajetória profissional ela foi planejada, as oportunidades foram aparecendo e você estava preparado. Nosso telespectador conhecer um pouquinho, mais recentemente, as últimas empresas que você passou, os países que você trabalhou e as posições que você ocupou, por favor. Tá bom. Bom, falando um pouquinho da carreira, né? A minha formação, eu sou administrador, né? Tenho pós-graduação em marketing e fiz um MBA internacional. Isso também já começou a dar uma impulsionada no que eu queria para o futuro, né? A carreira é longa, né? Tem uma jornada bastante importante. O que eu destaco da minha carreira sempre é a diversidade, né? Então, se você olha minha carreira, eu tenho uma grande passagem por áreas comerciais, pensando muito em marketing, em várias funções de marketing, várias funções de vendas, estive também em R&D, inovações, trade marketing. Então essas áreas comerciais foi o grande foco da minha carreira, em várias empresas, né? Eu comecei na American Express, depois eu tive a oportunidade de ir para Refinações de Milho Brasil, que depois virou Best Foods, depois foi comprada pela Unilever, né? Passei pela Colgate também. E esses últimos praticamente 20 anos eu estive na PepsiCo, que apesar de ser uma empresa única, mas com tantos negócios, acabou que foram várias, como se fossem várias empresas, né? Então lá eu tive também muitas oportunidades em várias funções, posições, e foi onde eu caminhei muito nessa coisa da gestão do negócio, né? Porque aí já somando todo o conhecimento, essa diversificação de coisas que eu fiz antes, pude começar a trabalhar e ver um negócio de uma forma holística, né? Cuidando de um P&L, todas as funções de um negócio, né? Então já não era mais vendas ou marketing, mas aí já era supply chain, RH, finanças, né? Vendas e todas as áreas. Eu sempre tive mais esse lado comercial e acho que talvez isso também me ajudou, né? Então foi essa jornada bem diversificada, bem interessante. E o legal disso tudo é você ter essa oportunidade de conhecer e morar em outros países, né? Então, eu primeiramente tive a oportunidade de ir para o México, né? Conheci, foi a minha primeira saída, depois eu voltei para o Brasil e depois eu fui para Lima, né? Morei em Lima 4 anos e meio, liderando o negócio de alimentos da companhia. Depois passei a cuidar também de Equador e Bolívia, então já ampliou meu escopo de trabalho e outras culturas, outras formas de fazer negócio. E depois eu fui para a Centro-América, já com muito mais países, um mercado muito mais complexo, né? Morando na Guatemala, né? Então, assim,
todos esses desafios, essas oportunidades, isso também te desenvolve muito, né? Tanto do lado pessoal quanto do lado profissional, né? Foi uma trajetória bastante interessante, né? Então você aprende muito, né? E acho que bons conhecimentos para seguir essa jornada de liderança de negócios. Nós falávamos antes da tua entrevista sobre a questão da família, né? Porque o executivo ir para fora, literalmente ele fica fora de casa trabalhando, né? Aí tem a esposa, os filhos. Como é que foi as experiências de adaptação tanto da esposa quanto dos filhos, João? Bom, a gente estava comentando, né? Acho que a primeira saída, que foi quando a gente saiu para Lima, né? Da primeira, essa foi um pouquinho mais dura, porque foi a saída da família, ninguém falava o espanhol de forma fluente, né? Então você primeiro tem essa barreira do idioma, né? Chegar e falar, e não é só o idioma, né? É a forma de falar, né? Porque são culturas diferentes, né? Então não é uma cultura de você tão expansiva como uma cultura brasileira. Então você tem que ser um pouquinho mais tranquilo na forma. Então você tem que fazer todo esse processo de adaptação. Tanto os meninos na escola, né? Eu tenho 2 filhos, né? Naquela época um tinha 5 anos, outro tinha 8. Então foi aquela tensão da chegada na escola, né? Sair da zona de conforto e família para chegar num lugar que você não conhecia muitas coisas, né? Ou nada praticamente. Então o legal disso tudo acho que assim, o espírito da aventura, né? De sair com essa cabeça aberta, de poder aprender, de querer conhecer. Então aí eles já chegaram um mês depois já na escola, formando amigos, né? Aí o futebol e aquela coisa toda já começa a caminhar e eles vão se adaptando mais rápido. Então para eles foi um processo mais rápido de chegada. Para a esposa é um pouco mais difícil, né? Porque ela, né, deixa a família, deixa o trabalho, né? Porque a minha esposa também trabalhava. Então ela vai para um mundo onde é mais o núcleo familiar, né? E cuidar das crianças. Então, para ela demorou um pouco mais, a gente estava falando, demorou entre 6, mais ou menos quase 6 meses, até formar algum grupo de amigos, até começar esse relacionamento, até se adaptar, né? Porque é tudo, né? Até ir ao mercado é diferente, né? Que tipo de produtos você compra, quais são as marcas que existem, né? O que está acontecendo no país. Então, todo esse processo é um processo lento, mas é assim, que eu aprendi nas vezes que eu mudei, são 6 meses. 6 meses para você ter a sua casa e o seu núcleo bem cômodo e funcionando de forma adequada. E depois disso já começa a caminhar melhor. E depois de 6 anos fora, como é que foi a volta? Porque aí é uma outra adaptação, né? Outra adaptação. Porque 6 anos fora, na verdade, você se desacostuma com muitas coisas, né? O que eu estava falando, o brasileiro tem uma cultura muito expansiva, né? Os meus filhos, né? Na chegada, eles falavam, pai, o pessoal aqui fala, né, às vezes muito palavrão, fala diferente. Então, para eles também nessa volta foi difícil, né? E primeiro que eles foram alfabetizados em espanhol, então também não tem o português escrito, né? Eles têm o português porque falam português com a gente, mas também na chegada uma adaptação. Então, e outra vez, 6 meses, né? Para eles, para a família, para minha esposa, para todo mundo. E para ter a casa organizada e funcionando de forma adequada, né? Porque também precisa adaptar, né? Chega a mudança, arruma, falta coisa. Então, são 6 meses, assim. Depois de 6 meses as coisas já começam a caminhar de forma mais natural. Agora, voltando a falar sobre a sua carreira, você chegou a ocupar um posto, uma posição privilegiada, obviamente traz a responsabilidade com isso, né? Você planejou a ser um grande executivo de uma grande empresa, de novo, né? Ou as oportunidades foram aparecendo? Como é que isso foi acontecendo? Você bem da Pepsi, né? 20 anos, né? Uhum. Olha, eu acho que assim, a minha carreira, eu vou falar do meu processo, né? Como eu trabalhei e pensei em minha carreira, né? Cada um acho que tem sua forma de agir, né? Mas assim, nunca tive um planejamento de longo prazo, né? Claro que você mais ou menos dá uma direcionada, mas o meu pensamento sempre foi o foco no primeiro, o passo 1 e passo 2, né? Então, onde eu estou, o que eu quero fazer no próximo passo, esse foi sempre o meu foco. E esse foco trabalhado de uma forma que isso vá construir para chegar um pouco mais longe sempre, né? Então, sempre com resultados em mão, porque nas empresas tem que ter resultado, né? Você
não tem jeito. Então você tem que se focar muito nesse curto prazo, entregar esses resultados e com isso planejar esse próximo passo. Então sempre foi feito dessa forma, né? Eu sempre fui buscando assim. Obviamente nunca foi promoção, 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 sempre teve o caminho lateral, né? Então agora eu quero chegar aqui, que é o passo 2, mas meu passo 1 não vai ser este, tem que ser este porque eu quero me preparar melhor, ou às vezes realmente não tem como andar, né, diretamente em linha. Então dá uma movimentada lateral, adquire outros conhecimentos, outras experiências, e com isso você faz o outro movimento. Então eu diria que o meu planejamento de carreira esteve sempre mais no curto, médio prazo, e pouco no longo prazo, né? E ele foi acontecendo nesse direcionamento até eu ir caminhando dessa forma, né? Então eu sempre, para chegar aqui, o que eu preciso aqui. Então eu fui sempre cumprindo com essas minhas definições próprias e fui construindo dessa forma. João, eu vou pedir a licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o João Paulo Lucena, o João Executivo Sênior de Gestão de Negócios. Nós voltamos no instante. Indústria, atacado ou varejo, não tem como fugir. O cadastro de INCM é, ou deveria ser, parte importantíssima dos seus processos de compra e venda. Nunca parou para prestar atenção nele? Nem sabe que ele pode influenciar diretamente no resultado da sua empresa? Então, esse vídeo é mesmo para você. NCM é um código de 8 dígitos, atribuído a um produto com uma base em uma tabela. Esse código é usado por várias funções, entre elas para classificar os níveis e formas de tributação das mercadorias, determinando quais são os tributos que incidirão nas operações de entrada ou saída. E cada empresa é responsável pela classificação que dá aos seus produtos. É preciso ter segurança de que não existem erros, mas eles são muito comuns e podem alterar o valor dos impostos, como PIS, COFINS, IPI e ICMS. Para esses tributos, existem benefícios como isenção, base de cálculo reduzida, alíquota zero e antecipação tributária. Nem sempre a empresa está se aproveitando desses benefícios de forma correta e por isso uma revisão de cadastro de NCM de todos os produtos é a solução. Nós fazemos isso aqui no controle, verificando se o cadastro está correto, tanto na entrada, para a tomada de créditos, quanto na saída, para o cálculo dos impostos a pagar. O maior benefício desse projeto de revisão de cadastro é a economia tributária. Na grande maioria dos casos, não está se tomando crédito daquilo que teria direito, simplesmente por não saber que determinado produto oferece esse benefício. Outra vantagem é visitar riscos numa fiscalização. Atualmente, com tantas declarações acessórias eletrônicas, a verificação dos NCM se tornou mais ágil, assim como a identificação dos erros que podem gerar multas, mudanças no regime de tributação, cadastros antigos e inclusão de novos produtos ou atividades são alguns dos motivos que sinalizam a necessidade de uma revisão de cadastro na sua empresa. Para isso, conte com a ajuda do controle. O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Empatia. Acho que a palavra-chave é empatia. Nós conseguimos nos colocar no lugar da pessoa, isso é empatia. Então eu me coloco no lugar dele. Só que essa distância de que ele está sofrendo e eu estou analisando, apesar da empatia, eu tenho a frieza. O advogado tem que ter essa frieza. Quando você chega num pronto-socorro, o desespero do doente, do ferido, e o médico ele chega para acalmar e cuidar. O advogado é a mesma coisa. É guardada a proporção, a gente não está falando da vida, nós estamos falando assim da vida empresarial dele, né, da vida dos problemas pessoais dele. Nós temos que mostrar essa empatia que existe empatia. Mostrar isso para ele, mas que conseguimos resolver, né, ou com a menor dor possível.
Às vezes tem uma certa dor, mas vamos tentar aliviar isso. Então, baseado na empatia, o atendimento. Quando o cliente entende e sente essa empatia, vem a confiança. Porque você não vai confiar em alguém que você não teve essa sensação de empatia. Poxa, ele está entendendo o meu problema, ele vai cuidar do meu problema. A partir desse momento, a gente age, o cliente vai se confortando, vem a confiança. Confiança vem a indicação. É assim que funciona. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o João Paulo Lucena. O João Paulo Lucena é executivo sênior de gestão de negócios. A gente falou da sua trajetória profissional do primeiro bloco, das suas experiências no exterior, os 20 anos de PepsiCo, adaptação de família, mas mais uma vez focando na sua carreira, João. Você teve algum líder, alguém que te inspirou, que você teve como referência, que te motivou a você chegar onde você chegou? Olha, na verdade, Luciano, eu fui agarrando inspiração conforme eu fui caminhando, né? Eu não tenho um grande líder, assim, olha, nossa, essa pessoa aqui foi minha grande inspiração. Mas por conhecer tanta gente, tanto pessoalmente como no trabalho, né? Então você vai vendo como é o relacionamento, as formas de fazer negócios, a forma de relacionamento das pessoas. Então eu fui, na verdade, me inspirando em cada uma dessas pessoas, né? Os chefes, líderes, coaches que a gente conheceu. Então aí, assim, olha, essa pessoa tem, perdão, essa pessoa tem essas características, né? Então, que bacana. Então eu acho que eu devo copiar ou seguir ou caminhar por esse caminho. E do outro lado também, né? Essa pessoa tem características que não são boas, né? A gente aprende isso também durante absorve o que é bom, toda a nossa vida. Então, assim, isso não é bom, então eu não vou copiar ou fazer ou me inspirar com essas atitudes ou comportamentos ou processos que às vezes as pessoas fazem, né? Então, sempre de um lado e de outro eu fui buscando essa inspiração, mas sempre tentando extrair o melhor de cada pessoa que eu tive esse relacionamento talvez um pouco mais próximo, né, como um chefe, assim. Agora, como é que foi o encontro com a Prime? Como é que está sendo essa experiência para o João Lucena, considerando o retorno dele no Brasil, essa necessidade de retomar contatos, desenvolver novos contatos? Como é que está sendo essa experiência com a Prime, João? Olha, Luciano, na verdade, assim, muito bacana, muito legal. Porque é o que você falou, eu voltei depois de 6 anos e você, na verdade, você se desconecta com o mercado, né? Então, assim, eu estou num momento de formação, ou, diria, reconstrução e consolidação de um networking, né? De uma rede de relacionamentos. A Prime tem me ajudado nesse sentido, né? Tá me abrindo processos, eu diria, de profissionais de como fazer, né? Porque na verdade, a gente acredita que a gente tem uma rede, né? A gente conversou isso outro dia lá na mentoria. São, não sei, 5, 6 mil, 7 mil pessoas que você tem na sua rede de relacionamentos no LinkedIn, que é bom porque te dá visibilidade, que é muito legal, mas ao mesmo tempo não é uma rede que a gente chama próxima, né? Então, eu acho que a Prime está me dando essa oportunidade de eu poder ajudar e colaborar com a rede Prime, e ao mesmo tempo eu também poder me aproveitar dessa rede, né, para negócios, para esse meu momento agora de expansão de network, né, de busca de uma posição. Então acho que esse casamento está super positivo. Agora, o que é comum nós encontrarmos em grandes executivos é a falta de tempo para cultivar relacionamento, né? Tem muitas responsabilidades, uma agenda apertada, e acabam, de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, negligenciando o relacionamento profissional, até pela responsabilidade que tem dentro da companhia. Você experimentou isso também, João? Você perdeu a patente, as pessoas desapareceram? Como é que foi essa experiência para você? Olha, 100% o que você comenta. E nesse momento de conversar com muita gente agora, que eu tenho feito esses últimos meses, todo mundo tem a mesma situação. A gente se dedica quase que exclusivamente à empresa,
que não é ruim, porque você está focado no negócio, está focado em entregar resultados, né? Você está focado naquele momento, mas normalmente a gente deixa de fora o network externo, né? O network interno eu entendo que as pessoas fazem bem, eu acho que eu fiz bem, mas deixei de fazer o externo. E ainda mais quando eu fiquei fora do país, então assim, perdi mais ainda contatos aqui no Brasil. Então acho que todo mundo realmente precisa ter e dedicar um tempo, entender que isso é importante, entender que isso é relevante e que todos têm que fazer esse movimento de construir uma rede sólida, de qualidade e de apoio, né? Porque senão fica essa coisa de você, e agora o quê, né? Então acho que sim, é super válido o desenvolvimento dessa rede. Você sabe que o maior desafio da Prime, hoje talvez menos, mas muito mais quando nós iniciamos esse desafio de disseminar o network profissional no Brasil, é de desconstruir um padrão mental construído na mente dos executivos, de eles acharem que faziam network. Né? O nosso principal desafio foi assim, cara, você não faz. Você tem uma grande rede de contato, que quando você, de fato, precisar se apoiar nela, provavelmente você não vai obter ajuda. Né? E dentro desse processo de desconstrução, a gente acabou construindo um processo novo, que é ensinar para esses executivos que network profissional é uma ciência. Que antes de você falar de network, você tem que entender o que é rede de relacionamento. E antes de você entender o que é rede de relacionamento, você tem que definir seu propósito, porque tem que estar tudo conectado. O que acontece hoje é que a gente vai se conectando com pessoas, a gente vai desenvolvendo um relacionamento que não necessariamente compõe uma rede de qualidade e não necessariamente está conectado com o propósito. Integrar essas atividades é um desafio que a gente tem tentado levar o conhecimento e muitos executivos, puxa, agora eu entendi o que é network. Como é que está sendo isso para você, João, quando você começou a caminhar próximo da Prime, quando você começou a entender o processo estruturado e a ciência que é o network profissional? Na verdade é uma grande descoberta mesmo, né? A gente não tem o hábito, né? Não tem o hábito mental de trabalhar dessa forma, né? Então, assim, para mim tem sido super produtivo, né? Eu estou aprendendo com isso, né? E voltando à inspiração, né? Eu olho o Luciano e falo, o Luciano pensa dessa forma, nesse momento, nessas coisas aqui, que bacana, né? Então você vai se inspirando também na forma de fazer, né? Essas aproximações, esses contatos. E é uma desconstrução mesmo, né? Porque talvez acho que a grande maioria foi criada e se desenvolveu pensando que networking ou relacionamento, eu vou ser bem transparente aqui, é uma perda de tempo. Né? Relacionamento, né? Coisa de quem não quer talvez trabalhar, coisa de quem está querendo gastar tempo, né? Porque relacionamento às vezes leva ao mau entendimento de que isso é, sei lá, festa, né? Evento, mas não, né? A aproximação com a rede correta e adequada pode sim gerar muitos negócios, né? E é uma base de suporte para pessoal e profissional muito poderosa, mas tem que ser bem feita. Né? Que eu acho que essa é a proposta do que a gente vem conversando. E quebrar paradigmas, né, João? Porque o que nós normalmente conhecemos como networking, né? Você conhecer muitas pessoas, né? Você ter uma quantidade grande de pessoas que estão próximas a você, né? E o network profissional vai na contramão. O network você tem que ter poucas pessoas, mas de altíssima qualidade, que esteja conectada com o teu propósito. E por que poucas pessoas? Porque se você tiver muitas pessoas, você não consegue cuidar dessas pessoas. Logo, vai deixar de ser uma rede de relacionamento profissional para ser uma rede de contato. E rede de contato é o Google, é a nossa agenda telefônica, é uma lista telefônica, enfim. São muitas pessoas que não necessariamente nos ajudam e não nos suportam nos nossos propósitos. Quebrar paradigma também hoje, para quem está conhecendo a ciência do network profissional, também é um desafio, né? É um grande desafio. Quebrar paradigmas é um grande desafio. Acho que eu falei, acho que a gente foi desenvolvido nesse modo mais de amplitude, né, de volume e de escala, e talvez menos de qualidade, né? Então, tem que quebrar paradigmas, né? Desenvolver aquela sua rede pequena de 10, 15, não sei, 20 contatos,
mas que realmente têm valor e suportam o teu propósito, né? João, prazerzaço estar comigo aqui hoje, presencialmente. Muito obrigado por ter caminhado próximo da Prime, obrigado por ter acreditado na Prime, obrigado por estar prestigiando a Prime. O programa aqui está à sua disposição, o convite é permanente, sempre que o amigo tiver algo que queira compartilhar com o nosso telespectador, o convite é permanente. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Luciano. Obrigado mesmo. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.